Gênio ou louco? O que está por trás da estratégia de Donald Trump na guerra comercial com a China? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado eu tenho a presença sempre genial de Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Tudo bem, Júlia? Olá, Vini, tudo bem? Tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos ver aí se o Trump é gênio ou é louco. Pois é, porque o nosso convidado aqui é que vai nos apresentar os seus conhecimentos econômicos e freudianos, eu diria. É o João Piccioni, diretor de investimento CIO da Empírico Gestão. Bem-vindo de volta, João. Tudo bom, Vini? Tudo bom, Júlia? Sempre um prazer estar aqui com vocês dois. Legal. E você que está acompanhando a gente já vai tomar uma atitude genial curtindo agora esse episódio. E aproveita também para seguir o canal do Seu Dinheiro no YouTube. Lembrando que todos os programas também estão disponíveis nos principais tocadores de áudio, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Bom, vamos aqui apresentar aqui o contexto, colocar todo mundo na mesma página dessa guerra comercial, se é que é possível, porque provavelmente no momento em que a gente está gravando aqui, o Trump está aprontando alguma, não sabemos se para o bem ou para o mal. Mas depois de praticamente provocar um colapso nos mercados nas últimas semanas, o Trump acabou dando um passo atrás, suspendendo por 90 dias a aplicação das chamadas tarifas recíprocas ali para a maior parte dos países. A exceção foi a China, que acabou escalando a guerra comercial ao retaliar os Estados Unidos com tarifas ali na mesma magnitude. E agora, um pouco antes da gente vir gravar aqui o podcast, o governo dos Estados Unidos também resolveu flexibilizar as tarifas no caso de itens como smartphones. Só que nesse processo, todo mundo está querendo saber o que se passa na cabeça do Donald Trump e por que ele resolveu radicalizar esse discurso das tarifas. Acho que foi uma grande surpresa dos mercados que até então estavam otimistas com a gestão Trump. E aí eu já vou passar essa encrenca para você, João, para assim, como explicar essa estratégia do Trump na guerra comercial? Ele é gênio, ele é louco, ele tem, enfim, é um pouco dos dois ou nenhum dos dois na tua visão? Bom, Vini, eu acho que ele guarda assim, um misto dos dois e ele está seguindo a cartilha que ele sempre propagou, né? Cartilha lá do Art of the Deal, provocar o caos para então vir com uma solução que ele, no ponto de vista dele, ele vai poder dizer que aquilo, né, foi arquitetado pelo seu grupo. Ele está fazendo, exatamente isso, né? Então ele causou barulho, causou transtorno. Ele fez um pouco isso com a questão da Ucrânia, e aí fez isso de novo com a questão das tarifas, né? E aí é como se agora ele viesse com uma solução clara para os Estados Unidos, que é, olha, só não vamos tributar então os smartphones e aparelhos eletrônicos, né? Dando um certo alívio para, vamos dizer, para os investidores, para as empresas que estavam muito preocupadas sobre o day after, né? O dia seguinte da implementação dessas tarifas. Não sei se é um movimento inteligente, né? Porque quando ele ao fazer isso, de certa forma, ele está deixando todo mundo meio sem rumo, né? Deixando as empresas ali um pouco preocupadas com os próprios anúncios dos resultados que estão por sair, né? Deixando os CEOs ali meio sem uma perspectiva de como que a economia vai funcionar daqui para frente. Mas talvez tenha uma outra estratégia que é desconstruir um pouco o status quo do passado para tentar reorganizar mesmo as fronteiras aí comerciais. Então, é um jogo difícil que ele está jogando, mas ele foi pelo menos o primeiro presidente americano em um bom tempo a querer colocar as cartas na mesa. Agora, na tua visão, esse movimento do Trump não está indo contra o que fez os Estados Unidos serem o que eles são hoje? Enfim... Pois é. Quando se fala em tarifa, protecionismo é algo que não está ligado à história dos Estados Unidos. Pois é. É muito engraçado. Hoje, esses dias, eu estava escutando um podcast lá de fora do pessoal do All-In.
que tem lá o Shamat Paraptila, né, que David Sachs, que agora é o czar das criptomoedas. E nesse episódio, o Sachs ele participou junto com o Larry Summers, né, que é o secretário do Tesouro lá do Bill Clinton lá atrás. E o Sachs ele faz exatamente essa crítica, assim, olha, o que nos trouxe aqui, na verdade, foi justamente essa visão de que os Estados Unidos tinha um big stick e era o protetor, vamos dizer, o guardião do livre comércio. E aí ele cita um próprio discurso do Summers com o Neil Ferguson, em 1999, quando o Bill Clinton foi lá e falou assim, olha, vamos trazer a China para dentro da OMC. E aí é engraçado porque os dois começam a debater e brigar no podcast, né? Vira um embate. Mas o ponto é... E o Summers fala assim, a todo momento fala, os Estados Unidos naquele momento trouxe a China para dentro da OMC e em nenhum momento a gente colocou novas barreiras comerciais ou levantou novas barreiras comerciais. Nós simplesmente trouxemos eles para o contexto de comércio. E aí o Sachs levanta a mão e fala assim, olha, mas vocês, no final das contas, acharam que tinham o poder de empurrar a democracia ocidental para a China e não foi isso que a gente viu acontecer. E a China se desenvolveu, se apoiou nessa estrutura deles, muito focada em criar novas indústrias, em criar novos... vamos dizer, plataformas de exportação, porque, enfim, o emprego lá sempre foi muito, vamos dizer, uma remuneração muito baixa, etc, etc. E isso fez com que a China chegasse onde ela está hoje aqui. Então, na verdade, nós protegemos algo que nos trouxe, que está nos levando à bancarrota aqui, do ponto de vista dele, né? Então, o ponto é que talvez eles assim, os Estados Unidos tenham chegado no final mesmo, no dead end, né? No final da fronteira, e agora ela precisa sim se reinventar. E é muito legal porque, no fundo, essa Posso briga... interromper um pouquinho? Pode, lógico. Não, assim, é porque, aparentemente, quando a gente olha os dados econômicos dos Estados Unidos, não me parece um país que está num dead end. Muito pelo contrário, o país vem de um nível de crescimento alto, com pleno emprego. Então, assim, por isso que, em particular, me surpreende essa estratégia do Trump. Desculpa te interromper. Que eu achei... que é engraçado, né? Mas, vamos dizer, esse pleno emprego, essa evolução econômica, ela tem como contrapartida o aumento do endividamento americano. Né? Por um tempo, isso foi bom para os Estados Unidos, porque fortaleceu muito a moeda deles. A hora que os Estados Unidos abriu aquela boca de jacaré para que os investidores estrangeiros e todo o fluxo de recursos comprassem Treasury, lógico que vamos dizer, fomentou os negócios dentro dos Estados Unidos, né? Mas ao longo do tempo, se você for olhando, essa é uma estratégia que tem data de validade. Você não consegue mais gerar um crescimento marginal, um crescimento de produtividade quando suas contas públicas estão se deteriorando abruptamente. E esse é até um ponto que começou a ser percebido, né, pelos investidores de forma geral, e aí os investidores incomodados com essa história toda começaram a migrar o seu capital dos Estados Unidos para fora. Né? Isso aconteceu agora no começo do ano, de uma forma mais intensa, né? A gente pôde perceber um pouco disso. Que também tem uma questão que é o exagero do Covid, né? Muitos recursos migraram do resto do mundo para os Estados Unidos durante o Covid, e agora esses recursos começam a voltar para outras regiões. Me parece que essa economia americana tão pujante que a gente olha, ela está ainda, vamos dizer, sendo sustentada por muito esteroide. Eu acho que esse é um grande ponto. Eu queria voltar um pouquinho no assunto inicial, né, sobre essa questão do gênio ou louco, né? Porque o que a gente viu nas últimas 2 semanas foi o Trump tarifando pesadamente a China. Sim. E a China respondendo na mesma moeda, assim, sem titubear. E isso acabou levando o Trump a recuar e anunciar a pausa nas tarifas para os outros países que não retaliaram, né? Teoricamente, para forçar a China
para a mesa de negociações. E aí fica aquela coisa no ar, né? Isso é um xadrez 5D que o Trump está jogando, e, portanto, ele é genial, estava tudo planejado, estava tudo previsto, ou ele panicou porque viu lá aquela venda massiva de treasuries, enfim, houve uma sensação no mercado de que os Estados Unidos estavam perdendo o seu status de porto seguro, né? Se isso fez o Trump tomar uma medida atabalhoada. Afinal de contas, estava tudo planejado, como sugeriu lá o Bill Ackman no tweet dele, ou realmente o Trump fingiu que estava tudo planejado para recuar porque ele panicou? Então, Júlia, eu acredito que o Trump... eu acho que ele acreditava mais que ele teria o suporte de Wall Street. Né? Ele teve esse suporte ali quando ele foi eleito, e na virada do ano também, se a gente lembrar, até o dia 18 de fevereiro, as bolsas americanas estavam nas suas máximas. E o Treasury, de certa forma, controlado. Né? De lá para cá, 18 de fevereiro para agora, que as bolsas realmente desandaram. Né? Então, me parece que assim... E se a gente for no limite, elas desandaram naquele dia 2 de abril, né? Foi ali que causou, o pânico veio e todo mundo ficou desesperado. Mas já houve alguns prenúncios de que isso poderia acontecer quando ele anunciou ali contra o México e o Canadá. Sim. Meu ponto é que, assim, eu acho que ele estava mais vamos dizer, mais confiante de que o Wall Street ia dar um voto de confiança, né? Ia falar, ok, vai em frente, faça isso que a gente... nós entendemos aonde você quer chegar, mas o capital é muito fluido hoje em dia. É muito fácil de você sair de lá para cá e mandar dinheiro para outras regiões do globo, enfim, comprar criptomoeda que seja, comprar ouro, até o ouro é muito mais fácil de comprar. Né? Aliás, uma das coisas que fez o ouro andar nesse começo de ano foi justamente a questão da hipótese de repente, o Trump tarifar o ouro, tarifar a importação de ouro de outros mercados, né? Enfim. Então, eu acho que ele tinha um pouco dessa confiança, mas ele arquitetar esse embate todo com todos os países parece bem proposital, né? Com um foco único na China. A China sabe que ela não pode ficar sem a economia americana. Né? O Xi Jinping ela tem plena consciência que se eles tiverem que exportar para o resto do mundo o que eles têm hoje vamos dizer, de produtos ali e deixar de fora os Estados Unidos, ele sabe que ele vai quebrar sua própria indústria. Né? Porque a China ela compete entre si de uma forma aguerrida. Os empreendedores são super competitivos lá dentro. Né? Então, me parece que assim, algum acordo precisa emergir justamente porque senão nada para de pé. Eu estava fazendo um estudinho agora sobre a Apple, só para a gente ter na cabeça. A Apple tem 339 fornecedores da sua cadeia inteira. Desses 339, tem 3 empresas que são só chinesas. É engraçado, né? A impressão que dá é que é tudo chinês. Que é tudo chinês. Mas... Das demais empresas, 152 fornecem por meio de fábricas instaladas na China. Ou seja, assim, é realmente um grande polo produtor de material, produtor de insumo para os produtos industrializados americanos e que tem, às vezes, né, empresas americanas atreladas ali dentro. Então, tá tudo muito, muito entrelaçado. É muito difícil deles romperem essa cadeia de uma vez só. Então, não à toa que o Trump voltou atrás, enfim. O meu ponto é que o jogo começa a ficar cada vez mais complicado e aí os outros países meio que são aquela bomba de fumaça, sabe? Eu preciso... causar um pânico na Europa, porque eu sei que no dia seguinte os europeus vão chegar lá e vão encostar em mim e vão falar assim, vamos negociar então. Né? Os japoneses foram os primeiros, depois os sul-coreanos, enfim, ele sabia que todo mundo ia acabar voltando para a mesa. E ele sabe que o Xi Jinping também vai querer voltar para a mesa em algum momento. Como que vai ser essa relação, a gente ainda não sabe, mas a China não aguenta 1 ano e meio, 2 anos com tarifas super lá em cima. E aí está acontecendo uma coisa também que eu acho que é importante, que às vezes assim, o mercado ele tende a ajustar um pouco essa história.
o dólar se desvalorizar do jeito que está acontecendo agora, no fundo, é uma função-resposta que a gente deveria ver a China fazer, né? Que era, para os Estados Unidos, o que seria importante seria a China valorizar a moeda. Né? A pressão dos Estados Unidos, de certa forma, é para justamente que a China valorizasse a sua moeda. Uma das trapaças que o Trump fala que os chineses aplicam contra os Estados Unidos é justamente na moeda. É justamente na moeda. E o que pode acontecer é um ajuste ao inverso. O que está acontecendo é um ajuste ao inverso. Né? Então, tá bom, se a China não mexe na moeda, o dólar se desvaloriza. E aí a força da China começa a ser... Vamos lá, para o mercado interno, ela fica mais forte, a moeda dela é mais forte, mas para ficar exportando, começa a ficar mais caro. E isso aí tem um ajuste aqui meio que na marra. Então, essas forças, o jeito que essas coisas aí estão se desenrolando, assim, eu acho que tem muito output ainda, tem muita saída, tem muita dúvida ainda para onde vai, né? E eu acho que com o resto dos países é mais uma bomba de fumaça mesmo. Não, com o resto dos países ele tende a conseguir o que ele quer, né? Que é levar para a mesa de negociação o que já está ocorrendo. Que no final das contas, assim, eu acho que vai acabar levando para os 10% que ele tanto planejou, né, veiculou, e vai ser isso. Né? Os Estados Unidos sobe um pouco ali as suas tarifas, consegue aumentar um pouco a receita e tentar dar uma ajudada nessa questão do endividamento, mas que também não é solução. Não é por aí o caminho tem que ser corte de gastos mesmo, e corte de gastos vai levar a economia americana a uma possível recessão, não tem muita saída. Se você pegar o número do PIB americano e tirar aquele G, né, de gastos do governo, você não tem caminho. Né? Você pode até melhorar um pouquinho a balança comercial, mas não tem muito como fugir. Mas eu estou um pouco com essa cabeça. E aí, de certa forma, se acalmar com os outros países, para a população americana, acaba que isso vai passar meio desapercebido, vamos dizer assim, depois de todo esse ruído. Aí precisa ver como que vai ser com a China mesmo. Mas o que você acha que vão ser? Quais os possíveis desfechos? Eu sei que a gente está só no começo dessa história, mas e eu fico pensando, e o que o Trump realmente quer? Porque não imagino que ele veja um cenário em que todas as fábricas americanas que estão produzindo lá fora vão voltar a produzir. Não teria nem condições disso acontecer, né? Não tem condições, e eu acho que nem no grupo próximo a ele eles têm essa cabeça. É aquilo que se coloca na mesa, né? O americano médio vai querer costurar calça jeans? Provavelmente não. Vai querer fazer a manufatura do tênis da Nike? Provavelmente não, que a gente sabe como que funciona essa manufatura lá na Ásia. E o que vier, será que não vai estar muito calcado em robótica, tecnologia, inteligência artificial? Vai. É a indústria do futuro. Não vão montar mais uma indústria que tenha pessoas na linha de montagem. Isso não vai existir. Então isso, assim, como que isso gera emprego? Não gera emprego. Você pode trazer trazer de volta, vamos dizer, o valor adicionado da economia e gerar produtividade, mas você não vai trazer de volta aquele monte de gente trabalhando como era no passado. Né? Então, a história do passado não vai se repetir. Mas, eu olhando para o Trump, o que ele tem na cabeça é justamente, vamos dizer, se preparar para um segundo momento de crescimento. Né? Então, tem a questão da energia, tem a questão das fábricas de inteligência artificial, a parte de robótica, que não dá para deixar tudo do lado de lá, eles têm que conseguir produzir alguma coisa aqui no Ocidente, né? A gente tem que conseguir produzir alguma coisa para cá. E acho que, assim, de certa forma, equilibrar um pouco essa questão do déficit. O déficit americano é muito relevante, né? Assim, não dá para a gente crescer, não dá para os Estados Unidos crescerem 6%, 7% ao ano o seu déficit loucamente, né? Ad infinito. Isso vai ter repercussão em algum momento. Eu acho que a gente já está vendo a repercussão, na verdade, né? Acho que um dos resultados vai ser justamente essa pulverização dos investidores em outras fronteiras. Não que as outras fronteiras sejam boas para se investir, mas a gente vai ver esse recurso procurar novas frentes de retorno. Agora,
pensando no Trump, eu acho que ele tem um plano claro, né? O plano claro dele olha, passado aqui esse momento meio bagunçado, a gente vai se acertar com o Canadá e México, e precisa se acertar com os dois ao mesmo tempo, não dá para ser uma coisa, vamos dizer, separada, né? O Canadá tem eleição agora em maio, né? Para a questão do parlamento lá, canadense, enfim. Então, muito provavelmente ele está esperando esse momento para voltar para a mesa e negociar com o Canadá, e vai ser o mesmo momento negociar com o México. Ele resolve essa questão do NAFTA, o SMC, né? Enfim. E a Europa não tende a demorar muito. Acho que a Europa vai até o final do ano, eles vão se resolver. E aí vai sobrar a China para o ano que vem, né? Quer dizer, pelo menos esse seria um timeline que daria tempo para as coisas não saírem muito do eixo, né? Tá, mas só insistindo um pouquinho aqui na questão. Você acha que no final ele vai conseguir o que ele quer? Ele vai sair... Ele vai cantar vitória de qualquer jeito, mesmo que ele perca. Isso a gente já sabe. Mas na tua visão, apesar desse começo meio atabalhoado, para fazer um eufemismo aqui, ele vai conseguir chegar nesse equilíbrio que... Você está otimista em relação a isso, ou você está ainda com o pé atrás? Eu tô mais otimista, é um equilíbrio um pouco diferente do que a gente tinha. Eu tô otimista porque eu acho que as demais economias não conseguem se organizar sem que haja esse acordo com os Estados Unidos, né? Vamos lá. O que de pior pode acontecer com a Europa? Simplesmente... as forças navais americanas pararem de acompanhar qualquer barco que vá levar gás liquefeito para a Europa. E aí? Como que fica essa defesa dos mares? É um ponto muito de atenção. A Europa precisa dos Estados Unidos não só sob a ótica da energia mesmo, das exportações do gás liquefeito, mas também para a segurança, para conseguir atravessar aqui o Oceano Atlântico. Então tem uma questão que é chave aqui. Se a gente olha para a China... Imagina aquele monte de fábrica de produto eletrônico sem mercado para vender. Vão inundar a nossa terra aqui de produto eletrônico barato. Vão quebrar o resto da nossa indústria aqui, né? Então, assim, é um negócio muito... Assim, é doloroso para as demais economias. No final das contas, assim, os demais precisam dar uma atenção clara nisso. Acho que até a Europa deve já ter um quê de preocupação em relação a isso também. Porque não dá para eles fecharem um acordo com a China e eles se verem ali inundados de produtos chineses. Eles também não vão querer isso. Ninguém vai querer isso, né? Então, enfim, eu tendo a acreditar numa saída ótima, mas que é um equilíbrio diferente do que a gente viu no passado. Eu acho que, principalmente em termos de mercado, no primeiro momento, o mercado... vamos dizer, mais disposto a procurar risco em outras geografias que não nos Estados Unidos. Acho que as cadeias, elas demoram muito para se ajustar, né? Como eu falei, assim, mais da metade dos fornecedores da Apple tem fábrica por lá. Então isso não vai mudar do dia para a noite. Então isso é lento. Não acho também que os Estados Unidos vai produzir jeans, né? Enfim... Acho que é o foco deles. Mas você tem um novo equilíbrio subótimo e ele, com certeza, ele vai cantar de galo e vai ser o grande vencedor dessa história toda. Mas é fato, então, que a inflação no mundo vai para um patamar superior de uma forma mais ou menos permanente, né? Então, Júlia, esse é um grande ponto, né? A depender de como essas cadeias se rearranjarem, e eu aqui estou falando mais do mundo financeiro, né? Então, se o dólar começar a perder tração do jeito que a gente está vendo, a tendência é que essa exportação de produto barato continue existindo. Por quê? Do mesmo jeito que o dólar no passado ele foi vamos dizer, o mecanismo que levou a inflação para cima. E se a gente olhar o DXY nesses últimos 4 ou 5 anos, ele saiu lá dos 100 e foi lá bater no 110, passou um pouco disso e agora está voltando. Esse cara foi responsável pelo aumento da inflação global. A hora que o Biden... É engraçado, né? Porque a gente fica com uma cabeça do tipo, poxa, mas os Estados Unidos, ele colocou dinheiro no mundo, ele imprimiu dinheiro pra caramba, colocou dinheiro no mundo lá na mão dos americanos, os americanos puxaram o preço de todos os produtos para cima.
E agora o que está acontecendo é o poder de compra do dólar está começando a minguar, justamente porque você tem esse rearranjo. Isso vai fazer com que o preço dos produtos comece a cair. O poder de compra do americano vai começar a cair. E não tem como aquele produto chinês que chegava super barato, que o cara comprava torto e direito, vamos dizer, fazer com que esse americano tenha a tentação, né, mantenha uma tentação de ficar comprando aquilo. Então, assim, me parece que nesse rearranjo tem uma chance sim dessa inflação global, na verdade, ceder. E aí caminhar, levar as economias, inclusive, para uma recessão. Né? Eu acho que é um pouco dessa cabeça. Eu tô mais olhando para esse lado, acho que esse papo assim, mas os produtos vão subir por causa da tarifação. Eu acho que é mais ou menos. Assim, a gente estava fazendo um estudo de Apple justamente para entender como que, vamos dizer, como que esse preço a mais no produto vai ser dissipado, porque a tarifa do fentanil ainda está lá, né? Os 20% do fentanil ainda ficou. Então a Apple precisa pegar esses 20% e repassar na cadeia. Vai piorar um pouquinho a margem dela, mas ela vai pressionar a empresa lá que produz na China, esse cara ele vai baixar um pouquinho a margem do produto dele que vende para a Apple, só que em compensação ele vai bater lá na Sony e vai aumentar um pouquinho do preço da Sony. Eu não sei se vocês viram, mas o PlayStation na Europa ficou mais caro. Agora, então a Sony acabou de aumentar o preço do PlayStation na Europa. Quer dizer, essa cadeia ela vai meio que repassar o preço dos produtos entre si. E aí, sim, se o preço sobe muito, o americano não vai ter mais bala na agulha. E isso vai começar a pressionar de vez mesmo a economia. Então, eu tô achando que assim, o novo subótimo ele é pior do que o estado anterior. Né? Se ele é pior que o estado anterior, a gente vai ver preços e vai ver as economias desacelerando. E provavelmente juros para baixo também. Tá, nesse sentido, você falou sobre o capital buscar outros caminhos pelo mundo. E também estamos diante de uma perspectiva de recessão dos Estados Unidos e, consequentemente, global. Como é que fica o Brasil nessa história? Ele poderia sair como um dos vencedores, ocupando espaços que vão deixar de ser ocupados por outros países no comércio exterior, ou então recebendo esse capital de fora, mesmo não sendo um mercado tão bom, né? Sim. Ou não, ele vai ser arrastado por uma possível recessão? Se nós caminharmos para uma recessão global, não tem como escapar. Assim, não existe decoupling, né? Assim, acho que é um aprendizado número 1, quando os países desenvolvidos sofrem, os emergentes sofrem por tabela, né? Não tem como fugir disso. Mas acho que o Brasil tem sim uma oportunidade muito legal agora, principalmente nesses primeiros 6 meses, de começar a direcionar esforços para ser um dos grandes fornecedores dos Estados Unidos. A gente tem uma indústria de base boa, então, por exemplo, uma Embraer, ela vai continuar se destacando. Não tem como fugir disso. Até a própria VEG, enfim, a gente tem indústria boa que vai se tornar competitivo, principalmente quando a gente olha para o resto do mundo. Acho que economia interna, enfim, nossa economia ela anda meio aos tropeços, e tem hora que está muito boa, mas aí tem inflação em conjunto. Acho que continua desse mesmo jeito. Mas assim, eu queria ver um passo, que eu não sei se esse governo tem condição de dar, na verdade, em direção a se portar como um player relevante nessa cadeia global, né? Nesse comércio global. A gente vai conseguir exportar mais agro lá para a China? Vamos. Mas talvez não seja esse o ponto. Talvez o ponto seja exportar para os Estados Unidos mesmo. O que a gente consegue exportar para lá? O que a gente consegue melhorar da nossa balança comercial com eles? Né? Então, acho que tem uma saída interessante aqui. O resto do mundo vai ficar mais caro para eles lá. De repente, a gente consegue fornecer alguma coisa mais barata. Acho que seria uma saída interessante para o Brasil. Acho que a gente atrai capital. Tá? A nossa bolsa ainda continua super desvalorizada. Aquela mesma história de sempre. A gente já falou aqui algumas vezes. Eu só me preocupo que eu acho que assim, nós não temos novos negócios na nossa bolsa. Né? Nossa bolsa é uma bolsa antiga, repleta de velhos negócios que no mercado internacional já deram água. Então você pega lá uma rede de lojas de roupas. Legal.
Aí você olha o que aconteceu com todas as redes de lojas de roupas dos Estados Unidos. Todas elas quebraram praticamente, ou não estão valendo muita coisa, só aquele nichado que foi super bem, etc, etc. Ah, locadora de veículos. Puxa, gente, eu sei que aqui a gente tem uma grande, excelente, super bem tocada, mas lá fora tiveram várias boas, excelentes, super bem tocadas que viraram pó. Então, assim, eu só me preocupo um pouco com essa visão da Bolsa Brasileira, assim, das grandes campeãs, que numa economia do futuro, de repente, não vão ter tanto espaço assim. E a economia do futuro está chegando rápido, né? Assim, quanto mais a gente olha para o lado e a gente vê assim, as coisas invadindo, até a nossa mesa, o nosso computador, está vindo muito rápido. E eu acho que os negócios no Brasil ainda são antiquados, vamos dizer assim. E a gente espera muito retorno de negócios antiquados. Né? Tudo bem, setor financeiro vai muito bem, né? Alguns deles ali eu acho que a gente tem diferenciais, mas só por isso que me preocupa um pouco. E falo mais assim, né? Como todos emergentes, pelo menos nesses últimos 25 anos, todos eles foram grandes trades, né? Assim, negócios que você precisou investir e saber quando sair. Né? E eu acho que o Brasil pode se tornar, de novo, a bola da vez nesse sentido, mas com alguma inteligência na hora de desmontar posições. Como trade. Grande trade. Talvez o melhor do século, mais um grande trade. Tá, então eu queria detalhar um pouquinho mais essa questão de estratégia e como investir nesse cenário. Eu queria dividir, na verdade, em duas partes a pergunta. Primeiro, eu queria saber a tua visão para o investidor, para a pessoa que está acompanhando a gente, o que ele deveria fazer. Afinal de contas, se ele jogar parado, está ganhando 14,25. Então, pô, é hora de fazer alguma coisa, de se lançar para o ataque. E, caso sim, o que você estaria vendo? E no caso dos fundos da Empírico Gestão, se vocês fizeram alguma coisa depois do dia da libertarifação, como dizem. Vamos lá. Eu vejo espaço para tomar um pouco de risco nesse momento, tá? Eu não acho que o 14,25... Primeiro, eu não acho que o 14,25 vai muito além do que a gente está vendo. Né? A gente tem lá no nosso cenário que esse juro, desde o final do ano passado, que esse juro deve bater os 14,75 e por ali ficar. Até porque a hora que você começa a olhar para fora, os sinais de queda de juros começam a ficar mais claros, né? Europa, os Estados Unidos, enfim. Então, acho que por aqui também a gente vai para esse caminho. E aí, se a gente pensa nesse ambiente, assim, aproveitar um pouco os preços defasados de bolsa, fundos imobiliários, títulos atrelados à inflação, me parece uma saída interessante. Tá? Então, eu gosto de tomar risco nessas três vertentes. Acho que vai ser bastante produtivo para os investidores. Quando a gente olha lá para fora e olha para o dólar, eu ainda não estou confortável com esse dólar a 5,80, enfim, eu acho que o dólar é um pouco mais para cima nesse equilíbrio subótimo. Né? Para a gente chegar num ponto que o dólar venha mais para baixo, eu acho que a gente ainda precisa transitar por esse ambiente mais nervoso. Né? Bolsa, a gente tem sempre uma visão mais de longo prazo, o ideal seria tampa os olhos e só ver daqui a um ano. Né? Eu sei que chacoalha, mas o câmbio em si, eu acho que ele assim, ele não está trazendo assim, todo o risco que a gente ainda tem de desaceleração econômica global, da fuga para a segurança. Né? Eu acho que os investidores, nesse primeiro momento, resolveram pulverizar ao invés de correr para a segurança. Né? A gente não viu isso acontecer de fato. Então, para mim, o câmbio ainda está um pouco fora. Acho que ele deveria caminhar mais para o 6. E eu não estou falando que agora, né? Mas assim, olhando mais para o segundo semestre do ano. E aí, o mercado internacional, eu acho que tem algumas coisas que estão sendo negociadas a preços já interessantes, que no longo prazo vão dar frutos para os investidores. Tanto no mundo tech, apesar das incertezas, talvez ficar um pouco de fora dessa parte de semicondutor, mas a parte de serviços em especial sofreu sem, na verdade, ter que sofrer. Né? Até porque uma boa parte desse espectro de serviços da Bolsa Americana, na verdade, atende o mundo inteiro. Né? Eu vou citar aqui uma que vai divulgar resultado na quinta-feira, que é o Netflix. Né? E eles atendem o mundo inteiro e estão crescendo, enfim.
Então, com uma frente muito, muito interessante de novos serviços, né, e negócios. Então, me parece que assim, tem oportunidades já lá fora também. Acho que o investidor mais centrado, que, vamos dizer, que gosta de investir de forma recorrente, ele tem que aproveitar um pouco desse momento também. Tem um pouco de sangue frio. Tem um pouco de sangue frio. Em relação aos fundos, desde o começo do ano, a gente, principalmente nos fundos internacionais, a gente vinha tomando uma postura de mais cautela. Tá? Nos internacionais, a gente acabou sofrendo com o dólar se desvalorizou bastante em relação ao real. Nas posições em ações, a gente vinha mais leve, a gente estava carregando bastante caixa nos fundos. E aí, de certa forma, a gente conseguiu proteger um pouco desse estresse todo aí. Mas não vou dizer que foi o suficiente. Mas não aproveitou para reduzir um pouco essa posição de caixa para aplicar em alguma coisa ou continua defensivo? Estamos fazendo agora aos poucos. Tive uma conversa bastante grande ali com o time de gestão hoje, inclusive, justamente nessa pegada do Trump, assim, olha, puxa, nós não vamos tributar os semicondutores. Então isso, obviamente, vai trazer um fluxo de novo para a Bolsa. E aí o que a gente está com a cabeça vamos aproveitar um pouco dos preços baixos. A temporada de resultado começa, tem um lado técnico lá fora agora, que depois da temporada de resultados, se reabre a janela de recompra de ações pelas empresas, e eles gostam de colocar um dinheiro quando as ações caem, né? Muito provavelmente isso vai começar a acontecer aí no segundo semestre, no segundo trimestre, e pode gerar um estímulo, mas aquele meu cenário do começo do ano de bolsa quente nos Estados Unidos, vamos dizer que a gente já revisou, né? Eu já não estou mais com aquele, vamos dizer, com aquele apetite todo, esperando um pouquinho para ver como que vai ser essa dinâmica econômica macro aí no segundo trimestre. Está indo mais a conta-gotas, vamos dizer assim. Pequenas doses. É isso aí. Tá certo. Bom, com isso a gente pode passar para o segundo bloco do nosso programa, que dá aqui nome ao podcast, o bloco dos touros e ursos. Os touros são os gênios da edição, podemos dizer assim, para manter aqui na temática, os destaques positivos. E os ursos são os loucos. Embora louco não é necessariamente um adjetivo negativo, a loucura também pode ser algo bom, mas enfim, aqueles que não estão saindo muito bem neste momento. E vou começar com você, Júlia. Quem você vai dar o seu urso aqui da edição? Eu vou dar o meu urso da edição para a Petrobras, que apesar do petróleo ter se recuperado um pouco na semana passada, né? A gente viu as bolsas aí, até o Ibovespa mesmo, se recuperando um pouco depois daquele pânico inicial pós 2 de abril. Ainda assim, o petróleo amarga uma perda significativa desde o 2 de abril e mesmo assim as ações da Petrobras caíram bastante na última semana e foram a maior queda do Ibovespa. Né? A ação ordinária, que é a Petro 3, caiu mais de 10%, foi a maior perda do Ibovespa. Então, por isso eu escolhi aí como meu urso, porque esse cenário do petróleo é muito influenciado, eu trouxe isso aqui no programa anterior, né? É muito influenciado por essa percepção de um risco de recessão global, né? Se há uma recessão, diminui a demanda por petróleo, os preços caem. A gente viu realmente o preço do barril cair lá da faixa dos $70 para a faixa dos 60. Então, assim, mudou de patamar e com isso as petroleiras têm sido bastante afetadas e a Petrobras, apesar de ser uma das petroleiras aí mais bem posicionadas na Bolsa Brasileira, não passou incólume. Então, por isso, vai ser o meu urso dessa semana, Vini. Com esse petróleo, com esse Brent a $60, já se questiona sobre a capacidade da Petrobras de continuar pagando esse baita dividendo. Ainda mais com aquele monte de investimento que eles anunciaram no primeiro trimestre. Exatamente, as duas coisas não vão conseguir conviver, ainda mais caso o petróleo mantenha esse patamar de preço. Sim. Então vai lá, João, já manda o seu urso aí, aproveitando. O meu é o Treasury de 10 anos da economia americana, né? O título de 10 anos, ele, vamos dizer, subiu com uma velocidade tremenda, né? A taxa subiu muito, bateu lá os 4,50 e deflagrou ali todo o medo do Trump, né? E é muito engraçado, porque esse tipo de movimento que a gente viu agora, com petróleo caindo, bolsas caindo e treasury subindo, só aconteceram 2 vezes nesses últimos 30 anos.
né? Então a gente está indo pela terceira vez. Isso me dá um medo. Quais foram as 2 vezes? No primeiro semestre de 2008, né? Então naquele momento que, vamos dizer, as coisas não estavam tão legais assim. E também no pré-dot-com. 1 ou 2 anos pré-dot-com. Quer dizer, pré-estouro de 2 bolhas, você quer aqui dizer. Exatamente. Quer dizer, assim, é um momento... A gente está fora do intervalo de confiança nesse momento. Né? E não à toa, né? Que o VIX, que é o índice do medo, subiu, disparou e vamos dizer, e ele ainda está em níveis muito superiores ao que você deveria olhar na hora de investir, né? Nesse momento é ruim de investir. Tem algumas estatísticas que mostram que agora é a hora e tal, mas assim, não, é incômodo. O investidor vai sofrer, a gente vai ver muita volatilidade, né? Aquele dia que a Bolsa Americana subiu mais de 10%, né? Sei lá, quinta-feira passada, enfim, quarta passada. Deixa na quarta. Quarta passada, Aquilo é raro, né? Só acontece no bear market, né? Então, a gente está exatamente nesse momento. Estamos vivendo a história de novo. É engraçado, e o Treasury realmente, acho que foi o grande urso da última semana, porque enquanto as bolsas estavam caindo, o Trump parecia bem gelado lá. Exatamente. E aí, quando o Treasury deu essa disparada... Aí ele virou para o secretário do Tesouro, Scott Bessent vai lá e faz alguma coisa. Eu acho que ele... Por isso que eu falo, assim, eu acho que o Trump estava muito confiante que ele tinha o Wall Street na mão dele. E, de repente, ele perdeu o Wall Street. E aí, puxa, será que meu plano está dando certo? Mas eu coloquei o cara do hedge fund aqui para fazer rodar e, de repente, não está dando certo, né? Então, gerou pânico nesse sentido, né? Tá certo. Bom, vou falar do meu urso, que está fora do mercado financeiro, está no mundo da política. O meu urso vai para o agora ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ele pediu para sair do governo depois de ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelo suposto envolvimento em um esquema de desvio de emendas parlamentares. O Juscelino é deputado federal pela União Brasil e ele é acusado de direcionar recursos para obras na cidade de Vitorino Freire, que fica lá no Maranhão, que por acaso é a cidade onde a irmã dele era prefeita. O deputado nega as acusações, diz que, enfim, está sendo vítima ali de perseguição política. De todo modo, essa é uma má notícia não só para o ex-ministro e para o União Brasil, como também para o presidente Lula, justamente no momento em que o governo está com um momento de popularidade baixa, e nesse momento de popularidade baixa, aquela sua coalizão com os partidos de centro, que já não é das mais sólidas possível, fica ainda mais instável. Sim. E ele precisa recompor essa base o quanto antes, porque as eleições estão aí há menos de 2 anos. Então, embora não vou dizer escândalo ali, mas a situação ali do Juscelino tenha sido equacionada de uma maneira até politicamente hábil ali do governo, não ocupou muito as páginas de política. Então foi rapidamente contido. Então, nesse sentido, o governo foi bem na condução dessa situação, mas ainda assim acabou... Essa relação com a base aliada acaba sempre ficando um pouco comprometida quando um tipo de situação como essa acontece, mas de qualquer maneira fica aqui, então, o meu urso para o ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que... Se não fosse nada disso, enfim, independentemente de qualquer questão aí, suposta corrupção, que a gente não pode comprovar, ele vai ter toda a oportunidade de se defender. Eu não me lembro de nenhuma grande contribuição que o ex-ministro tenha feito para as comunicações no Brasil. Então, só por isso aqui, eu já levo o meu urso dessa edição aqui, o Juscelino Filho. Mas vamos aos touros, vamos aos destaques positivos aqui desta edição. E vou começar mais uma vez aqui com você, Júlia. Para quem você vai dar? O meu touro, ele tá aparecendo, eu acho que pela 3ª vez esse ano aqui no Bloco dos Touros do programa. Vai pro ouro, mais uma vez, tá sendo o touro do ano, né? Cujo preço à vista bateu aí novos recordes na semana passada, ultrapassou os $3.200 por onça Troy.
E a gente está vendo o ouro, né, cumprindo aquele papel de porto seguro, né, os investidores migrando para o metal diante do aumento da aversão a risco, essa confusão toda no mercado, a questão da guerra tarifária, e também aí diante do enfraquecimento do dólar, né? Existe essa correlação, né? Se o dólar se enfraquece, o ouro tende a se fortalecer. Então nós estamos vendo aqui o ouro batendo mais uma marca aí de recorde histórico de fechamento, sendo novamente o touro, e eu acho que tem tudo para virar o touro do ano, lá no nosso programa especial do fim do ano, ser um dos touros do ano, porque nessa toada parece que esse é o caminho. Bom, a gente podia mudar o nome do programa aqui para Ouros e Ursos. Ouros e Ursos. Porque realmente está virando... Aqui a gente sempre tem alguém falando de ouro. Ou nós, ou o convidado sempre está trazendo ouro. E claro, realmente com motivos para acontecer. E o mais incrível é que o ouro se valorizou nesse momento em que as treasuries também dispararam. É isso aí. Pô, então a treasury está dando taxa para caramba e ainda assim o pessoal foi pro ouro, quer dizer... Exatamente, porque não, é um movimento que não tende a acontecer, né? Então, bem curioso, realmente. Acho que mostra que os investidores estão bastante inseguros. E, João, para quem vai o seu touro? O meu vai pro euro. Euro, tá? Euro. Eu gosto do ouro em euro agora. Boa. O euro ele está sendo beneficiado justamente por esse movimento, né? Esse movimento de fuga dos investidores dos Estados Unidos, fuga sempre entre aspas, mas dessa maior dispersão em busca de retornos em outras regiões. E aí eu acho que o anúncio da Alemanha em relação ao seu pacote fiscal, ele causa um efeito parecido com o que foi, vamos dizer, os programas do Biden ali em termos de estímulo fiscal. É a mesma coisa, né? A hora que a Alemanha colocar seus títulos à venda, você vai abrir uma boca de jacaré gigante para os investidores irem lá e comprarem esses títulos, né? E no caso, transformar talvez esses títulos alemães em um grande safe haven da economia neste momento, junto com o ouro, né? Então é um pouco desse movimento que está acontecendo. Você acredita que essa tendência do euro mais forte, então, ela deve se consolidar assim no curto e médio prazo? Eu acho que sim, deve se consolidar, mesmo porque agora vai ter, vamos dizer, você vai ter mecanismo para ficar investido em euro, que até então você não tinha, né? Sem um pacote alemão, na verdade, você não tem uma oferta suficiente de títulos alemães para que os investidores comprem. E vamos lá, ninguém quer comprar título italiano, ninguém quer comprar título francês, todo mundo quer comprar um título alemão. Então, me parece que sim, tem grande chance disso acontecer, esse movimento ele se tornar mais robusto. Eu questiono um pouco se os investidores vão continuar topando o risco em equity na Europa, em ações, né? Eu acho que vai ter um limite disso daí. Ninguém vai ficar colocando dinheiro em empresa de armamento alemão ad eterno, né? Mesmo porque não tem crescimento, né? Você olha, o crescimento é muito marginal. Mas você manter os seus recursos, vamos dizer, estacionados em euro, talvez faça algum sentido. Então, acho que via título de dívida, no caso. Via título de dívida. E vamos ver como que a economia europeia vai reagir, né? No fundo, a gente precisa ver que é algum crescimento. Que é aquilo, né? O dinheiro, o recurso não aguenta desaforo. Então, se a economia europeia atrair esses recursos e não crescer, é aquilo, um grande trade. O recurso vai voltar para onde tem crescimento. Então, nesse curto prazo, eu acredito sim nessa migração. Acho que o euro pode voltar a fazer as máximas lá de 2019, aquele 1,30 em relação ao dólar, né, que a gente via lá no passado. Mas é isso, depois, passado um tempo, a gente precisa ver crescimento. Precisa que as coisas funcionem. O plano alemão precisa dar algum resultado. Algum resultado. E eu só queria adicionar uma coisinha sobre o título de 10 anos dos Estados Unidos que me veio na cabeça aqui, que eu lembrei, que eu acho que é legal. As vendas forçadas dos hedge funds japoneses, né, que também ajudaram a empurrar o Treasury para cima. Então, mais um ponto aí nesse caldeirão de informação sobre os títulos. Falaram dos chineses Falaram também. dos chineses primeiro, mas para a China seria um tiro pela culatra, né? Porque boa parte das reservas dele ainda são treasuries. Se eles forçam a venda dos treasuries, as reservas chinesas desabariam. Né? Mesma coisa, falaram depois do governo japonês estaria vendendo, não, mas depois falaram, não é o governo japonês, são os hedge funds alavancados em treasury americana
que estão precisando se desfazer da posição, né? Um margin call mesmo e um problema de liquidez, né? Acho que boa parte das vendas da semana passada tiveram a ver com falta de liquidez nos mercados, né? De certa maneira, Estados Unidos e China têm essa ligação muito grande. Então fica difícil um divórcio assim como... Sim, enfim, muito difícil. Como as manchetes e as tarifas estão sugerindo, né? Sim, sim. Bom, legal. Deixa eu falar do meu touro, que vai pro Javier Milei. Depois que o governo do presidente argentino suspendeu praticamente todas as restrições cambiais no país. Para quem já viajou para a Argentina, sabe como isso é emblemático para a economia do país. Agora os nossos irmãos não têm mais limite para comprar dólar pelo câmbio oficial. Lembrando que a Argentina já chegou a ter mais de 20 taxas diferentes de dólar. A mais emblemática para mim, ou a mais folclórica, foi o dólar Coldplay, que era o dólar que era uma taxa de câmbio específica para grupos, para shows internacionais, porque realmente pelo câmbio oficial não valia a pena o Coldplay tocar na Argentina, mas pelo dólar Coldplay aí já valia, com o peso mais desvalorizado já fazia sentido. Quer dizer, acho que é um sintoma de uma economia que estava extremamente combalida, doente, e esse passo que o Milei está dando com essa desregulamentação do câmbio é realmente bem impressionante. Ele também acabou com uma das taxas de câmbio ali preferenciais para os exportadores, e agora ele também, junto com essa medida, ele criou uma banda cambial, né? Enfim, uma medida que para nós brasileiros não traz muito boas lembranças, mas pelo menos pelo que eu estou vendo da interpretação dos analistas, é que isso é mais um passo para que venha uma desregulamentação, né? Uma flutuação completa. Então, pode fazer... Me parece que faz sentido não soltar tudo de uma vez e ter algum tipo de controle, alguma previsibilidade ali via a banda cambial. Mas eu acho que, ainda assim, as medidas... Acho que o Milei foi bastante corajoso, para não dizer louco, para usar aqui o nosso... também, mais uma vez, aqui... Gênio ou louco. Acho que também vale um pouco para o Milei, porque tomar uma medida como essa de desregulamentação cambial neste momento dos mercados me parece bastante corajoso, para não dizer, enfim, bem arriscado. Mas ele está calcado, porque junto com o anúncio dessa suspensão dessas restrições cambiais, o governo também anunciou que conseguiu, né, uma nova linha de crédito com o FMI no valor de 20 bilhões de dólares e também uma liberação do Banco Mundial e do BID. Então vai entrar bastante dólar na Argentina para segurar uma desvalorização que é batata que vai acontecer, né? Inclusive hoje já o peso já estava se desvalorizando bastante, porque exatamente, se eu sou argentino agora eu posso comprar dólar, quanto que eu quiser pelo dólar comercial, pelo dólar oficial, eu vou comprar, depois eu vejo o que acontece. Então, acho que faz todo sentido para o argentino ir e fazer isso. Então, acho que deve ter uma primeira consequência negativa ali, quando a gente olha pelo menos a cotação do peso, mas que a medida ela vai numa direção correta, eu acho que não tem a menor dúvida. Então fica aqui o meu touro, mas que pode ser um urso no curto prazo aqui, dependendo do que acontecer, para o Javier Milei e a Argentina. E antes da gente encerrar, a gente sempre dá aqui um touro ou um urso especial fora do mercado. E eu queria falar hoje, Júlia, de um touro especial aqui para o Gilberto Gil. Com 82 anos, o músico que também é um imortal da Academia Brasileira de Letras, está saindo na última turnê da carreira, turnê Tempo Rei. Um espetáculo sensacional, tive a oportunidade de assistir aqui na última sexta-feira aqui em São Paulo, e vai rodar por várias capitais do país, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte. Bom, não vou falar todas as cidades aqui, o pessoal pode dar um Google, são várias cidades. Quem tiver a oportunidade de assistir de perto, nem que seja pelo telão ali, que os shows vão ser em estádios. Um gênio de verdade, acho que a gente pode aqui, neste caso, a Júlia tem bastante restrição para falar... O uso da palavra gênio. O uso da palavra gênio, mas acho que ela vai me dar essa... Não, o Gil pode. Pode me dar essa licença aqui para falar que o Gil realmente é um gênio e... Poxa, e o repertório do show, se não bastasse, é matador, assim. Pensa nos principais sucessos clássicos da música brasileira, de Domingo no Parque,
a própria Tempo Rei, Refazenda, Palco, Realce, que é uma das minhas favoritas, tocou todas. Então, pô, foi sensacional o show, quem tiver a oportunidade, recomendo muito. E o melhor de tudo, a voz do Gil, surpreendentemente, está muito boa. Não sei, também vai o touro aqui pro fonoaudiólogo do Gil, porque ele tava com com as cordas vocais muito prejudicadas. Ele fez um show com o Caetano uns anos atrás em que o Caetano tava segurando ali. E nessa ele toca mais de 2 horas, canta mais de 2 horas e obviamente que ele não chega mais no nível ali de agudo que ele chegava antes, mas me surpreendeu a qualidade do registro vocal dele também. Então, assim, é um show que para balançar, para curtir, e ainda ver um artista nos seus 82 anos, que já entrou para a história da nossa música. Poxa, é um negócio para você contar para os seus filhos, para os seus netos. Então, recomendo muito. E vai aqui o meu touro especial, nosso aqui, touro especial, para o Gilberto Gil. Bom, com isso a gente chega ao fim de mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Muito obrigado pela presença mais uma vez, João Piccioni. Valeu, Vini. Valeu, Júlia. Legal. Júlia, então, bem-vinda aí. Até o próximo programa. Obrigada e obrigada a todo mundo que nos acompanhou. É isso aí. Fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço.